Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula e hoje o assunto é debug. O que é debug? Como debugar, né? Como encontrar problemas. Debug vem de bug, que é inseto em inglês, que veio das histórias aí da informática de quando encontraram o problema de um computador antigo que era um inseto nas engrenagens e tal, lá antigamente na época das válvulas, né? Então, por isso, bug. Observe que o Delphi tem até aqui ó, uma joaninha, um insetinho, um besorrinho. Está simbolizando que quando você vai dar o play aqui, o F9, ele vai entrar em modo de debug. E quando você até posiciona aqui do outro lado, os dois vão executar sua aplicação. Essa outra opção é sem debug, ó, tá escrito ali, ó, run without debugging, né? Olha lá, sem debug, certo? Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Eu fiz uma aplicação simples aqui, ó, onde ele vai chamar o método 1, eu seguro Ctrl e clico em cima, ele vai em cima do método, ó. Aí ele faz um loop aqui de 1 microsegundo, então tipo ele nem para, né? Só para a gente poder debugar aqui, eu quero mostrar algumas opções para vocês, né? E aí ele mostra uma mensagem, daí ele vai para o método 2. Aí o método 2 vem, dá outra mensagem, vai para o método 3. Aí o método 3 dá outra mensagem e vai para uma classe, né? Só para a gente poder ter mais de um arquivo aqui, né? Para poder simular alguma situação um pouquinho mais complexa, né? Aí aqui ele vai executar aqui, ó, no execute, eu tenho uma variável que recebe um valor randômico e aí ele vai para o método 2. Essa variável ela recebe um outro valor, então também vamos investigar aqui as variações, né, os novos valores de variáveis. Então fica aí que a aula é interessante para você poder investigar os problemas e resolver por conta própria. E no final aqui, né, só concluindo, ele causa uma exceção específica aqui só para a gente poder testar, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos ver o problema. Vamos rodar a aplicação. Então ele passou pela etapa 1, 2, 3, e aí ele causou exceção. A gente vai ver esse cara aqui, ó. Através desse cara, call stack, a gente consegue ver os últimos passos ó, de quando ocorreu essa exceção aqui, ó, exception notification. Né? Então a gente vai clicar aqui em break e vamos investigar. Vamos lá, break. Então aqui, ó, observem aqui que a gente tem algumas informações. Vamos dar uma analisada aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fechar aqui essas outras janelas que a gente não vai querer agora nesse momento. E vamos investigar aqui. Aqui é onde ocorreu a exceção, né? E antes dele, olha só que legal, ele veio para o método 3, aonde, em qual classe, ó, em qual unit, né? Ó, na classe método 2, na classe execute, tá vendo? Ele passou todos os passos, ó, no form 1, ó, aqui, esse daqui é o form 1 e esse daqui é a classe, ó. Certo? Então é assim que você vai investigando e você vai voltando para ter ideia mais ou menos do que originou, né? Qual foi a origem desse problema. Então se você clica duas vezes, ó, ele indica para você. Aí você clica aqui duas vezes, ó, e ele vai mostrando. Aí ele chegou até o evento indicado aqui no call stack. Então essa daqui é uma primeira leitura. Call stack serve para você rastrear eventos anteriores, né? Porque nem sempre o problema é especificamente na linha que você quer. Tudo bem que essa linha aqui eu simulei de propósito, mas vamos supor que fosse uma linha comum. Você está executando uma query, acessando um objeto, um método, e aí ele ocorre o problema. Então você vai ter que saber os outros, o que aconteceu até chegar aqui. Certo? Então, você pode fazer algumas manobras aqui, por exemplo, eu falo assim, não, deixa eu acompanhar aqui, ó, desde o execute, aqui, ó, esses pontos azul aqui, ó, né, o ponto azul indica que você pode colocar um ponto de parada. Nesses outros lugares aqui, ó, o Delphi vai até criar um xizinho, porque aqui eu não consigo parar, certo? Então, as minhas opções são esses pontos aqui.
Em alguns lugares, quer ver? Deixa eu simular aqui um problema. Vou dar um stop aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu comentar aqui o 3. Eu vou compilar aqui Ctrl F9 para o Delphi gerar as DCUs, fazer todas as ligações, olha lá, porque agora, observa que aqui eu já não consigo mais colocar breakpoint. Na verdade, assim, eu consigo colocar, né, mas quando eu for rodar aqui, ó, ele vai ficar, olha lá, ele fica com um xizinho. Por quê? Porque eu não estou mais utilizando essa função em nenhum lugar. Aqui era o único lugar que eu estava usando. Quando você compila, o Delphi já sabe que esse método aqui nunca foi utilizado. Inclusive, ele vai gerar alguns warnings aqui. Quer ver? Vamos dar um Ctrl F9. Eu terminar aqui, vou compilar e ele vai alertar para a gente aqui, ó. Ctrl F9. Eu vou precisar dar um Shift F9. Eu vou precisar dar um Shift F9 para ele poder gerar de novo. Eles deleta as DCUs e cria de novo, faz todo o processo. E aí aqui ele nos dá alguns hints, ó, que são alguns alertas. Ó, e aqui ele está falando aqui, ó, que o F-objeto foi declarado, mas nunca foi usado, e o método 3 foi declarado, mas nunca foi usado. Então ele já sabe disso, então ele já nem coloca os locais possíveis onde eu posso dar um break, parar e analisar o meu sistema. Certo? Então, seguindo a vida aqui em Project, você tem assim, ó, o Ctrl F9, ele só compila. Então ele aproveita alguns arquivos que já foram criados e só compila. E o building, ele exclui alguns arquivos temporários, não seu código-fonte, é óbvio, né? Então, alguns arquivos temporários, e ele recria esses arquivos temporários. Então, muitas vezes a gente precisa do Shift F9 para poder limpar tudo e começar de novo. A compilação, começar de novo o teste, né? A rodar o seu sistema e fazer nossos testes. E também um outro comando importante que eu não conheço o atalho, se alguém souber, deixe aí nos comentários, que clicar com o botão da direita aqui, ó, clean, né? Você limpar, ele limpa mais do que o build recria. Na verdade, ele apaga todos os arquivos necessários e tal, e aí o build cria arquivos limpinhos para não ter erro, né? Fechou. Então vamos rodar o F9 aqui para a gente continuar. A gente tinha colocado um breakpoint aqui vamos ver se está aqui, né, no execute. Ó, ele não ficou, né, que eu acabei tirando. Então o breakpoint aqui, então eu vou abrir, agora eu vou iniciar aqui minha aplicação, ó. E quando ela chegar lá no ponto, eu vou dar um OK, ela está rodando, vou dar um OK, ela está rodando. E aí ela chegou aqui, ó, ela abre aqui a nossa aplicação e aparece essa seta azul aqui, ó. Essa seta azul é qual a linha que está parada para ser processado. Então, certo? Então agora eu vou apertar F8, e quando estiver em cima do método que eu quero entrar nele, né, eu vou apertar F7. Ó, aí ele veio aqui para dentro do método que eu quero. E eu vou apertando F8 até chegar em algum outro método. Ó, esse método aqui eu quero saber o que tem dentro dele. Eu vou apertar F7. E aí agora eu entro, e quando eu apertar agora F8 aqui, ó, apertei, ele vai me dar a sessão. Aí eu acabei de descobrir qual a linha que está dando o problema. Na verdade, quando você dá um break aqui, ó, ele já posiciona na linha. Não é que eu descobri, né? Na verdade, anteriormente a gente já tinha visto. Mas aí eu acompanhei aqui de uma maneira diferente, só para você entender como é que você vai debugando seu sistema. Bom, na verdade teve o call stack, né? O call stack é bem interessante aqui para você voltar e acompanhar o seu código um pouco antes do problema. Joia, agora vamos a algumas novidades. Primeiro de tudo, vamos colocar um breakpoint aqui, ó, nesse for, e deixa eu rodar aqui. Eu vou apertar F9 para ele voltar lá para a tela, ó, e vou iniciar de novo. Aqui é o seguinte, vamos ver algumas coisas. Eu vou fechar o call stack, a gente não vai usar agora aqui, ó.
Outra coisa, se você fechar demais, né? Vamos supor que você fechou aqui, ó. Como é que você volta para essa tela aqui? Tem aqui o Delphi, ele tem esses três padrões aqui, ó. Debug Layout, Default Layout e Started Layout. Esse último aqui, ele deixa só a tela de código. É bem legal, é bem útil quando você está só codificando, certo? Aí a gente tem aqui o Default Layout, que é para quando você não está debugando, e tem o Debug Layout. Então ele vai voltar aqui, ó, o Call Stack, a gente já vai ver esse Watching agorinha mesmo, né? E essas outras opções aqui. Então eu vou fechar o Call Stack e vamos fazer o seguinte, ó. Essa daqui é uma variável. Eu quero saber qual que é o valor que tem nela. Eu posso saber de várias maneiras, posicionando o mouse. Ó, ela está com um valor porque ela não foi inicializada ainda. Quando eu apertar F9 ela vai ser inicializado. 35, 22, 55, 20, ela está com um número bem aleatório. Eu vou rodar um F8 aqui, ó. E agora lá, ela foi para zero, entendeu? Porque ela atribuiu zero aqui. Então a primeira vez que passou aqui, ela atribuiu zero. Para quem não conhece, esse comando aqui é um comando de laço. Ele vai ficar repetindo aqui, ó, 50 vezes, né? Na verdade, o zero conta, então ele vai rodar aqui 51 vezes. Então, ó, F8, F8, apertando F8 aqui, ó. Agora eu vou posicionar em cima do I, ó, e tem aqui o 3. Mas se eu quiser monitorar isso, como é que eu faço? Seleciono a variável que eu quero, aperto Ctrl F7 e ele mostra para mim. Beleza. Mas aí eu venho aqui e rodo mais umas tantas vezes aqui. F8, F8, F8. Aí eu tenho que selecionar aqui, apertar Ctrl F7. Se eu quiser monitorar, eu clico aqui, ó, em Watching. Ou seja, eu vou ficar assistindo ele, ó. Eu vou apertar aqui, ó, F8, 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 F8. Vou apertar F9 aqui, ó, F9, F9. Ó, ele vai incrementando e passando e fazendo o que tem que ser feito. Lembrando que esse código é um código de teste só para a gente estudar o debug, certo? Aqui imagina que você tem lá os seus for, os while, né, os repeat, os comandos de laço de repetição, e você precisa debugar todas as vezes que passa, porque em algum momento ali ele não está fazendo o que deveria fazer, ou está saindo antes, ou não está saindo nunca, né? Então você precisa ir monitorando. Então o que que você faz? Você vai colocando todas as suas variáveis que você precisa ir acompanhando aqui, ó, certo? Isso é uma coisa. Outra coisa é que você consegue manipular esse cursor aqui, ó. Vamos supor que eu quero começar de novo esse laço. Você pode trazer ele aqui para o Begin, ó. Eu trouxe ele para o Begin e vou apertar F9, ó. Ele voltou lá, tá vendo? Ele voltou, pegou isso daqui é sujeira de memória. Em variáveis locais, quando você não define um valor, ela pega lixo de memória. Agora, quando eu vou apertar F9 de novo, ó, ele fez o laço e voltou de novo para o começo do laço. Agora já vale 1 já. O zero já até pulou, porque ele já passou uma vez já. Aí eu vou apertar F9, F9, F9. Vamos supor que eu queira que ele chegue aqui até o 49. Já pensou você tem que ficar apertando 49? E se fosse 499 ou 1000? Então existe um recurso que você clica aqui no breakpoint, botão da direita, breakpoint properties aqui, ó, que é as propriedades, e a condição. Aqui você coloca a condição como você está acostumado no Delphi. A variável i, né, ou i minúsculo for igual, tanto faz minúsculo minúsculo nesse caso aqui, for igual a 49, ó. Então, quando for 49, ele vai parar aqui, vou dar um OK. Agora eu vou apertar F, se eu ficar apertando F8, não faz sentido, certo? É F8 passo a passo. Eu vou apertar F9, observa aqui, ó. F9, ó, ele já rodou o que tinha que rodar e chegou no 49. Certo? Então essa é a dica aí. Você pode manipular em laços de repetição e colocar condições para suas variáveis que estão ali dentro, para quando ela chegar num determinado valor, ela para e você analisa, e aí você vai seguindo passo a passo. Agora eu quero seguir F8, F8 certinho para saber o que está acontecendo, ó. Certo?
Maravilha. Outra coisa, vocês viram aqui essa maravilha aqui, né? Eu posso refazer de novo aqui o laço quantas vezes eu precisar, certo? Eu posso vir aqui no F8, ó, e posso, vamos rodar aqui. Na verdade, foi demais. Vamos voltar aqui. Ó, eu posso vir aqui e posso pular. Vamos falar assim, não, eu não quero que ele passe por esse método aqui, ó. Vamos ver se aqui vai resolver. F9. Não resolveu. Isso daqui foi até bom acontecer, porque nem sempre o que eu fiz aqui, o que eu faço, o que eu pulo, o Delphi vai acompanhar. Tem coisas que é possível, tem coisas que não é possível, né? Provavelmente ele perdeu aqui a referência de algum objeto e daí deu access violation, certo? Então, nessa manipulação aqui do ponteiro, do debug, às vezes vai dar certo, em algumas situações você vai descobrir que não é possível ter pulado aquele determinado variável, método ou o que for, né? Certo? E por fim, vamos causar uma exceção diferente aqui, né? Aqui eu causei uma exceção mais específica. Essa daqui vai dar uma exceção mais bruta, né? Eu vou dar um stop aqui e vamos rodar. Aqui, ó, iniciar, né? Então eu vou tirar aqui tem um detalhe bem importante aqui, ó. Aqui a gente tem um painel de breakpoint, né? Aonde que ele tá? Ele só vai aparecer se tiver aqui em layout, no layout default, ela não aparece, certo? Porque ela aparece quando você está em modo de debug, certo? E se por um acaso você fechou, sei lá, aconteceu alguma coisa, é óbvio que primeiro você clica aqui no default e segundo que você tem um atalho que é o Ctrl Alt B, né, que é de breakpoint, né? Ou é só você clicar aqui, ó, eventos breakpoints. Então aqui, se eu for acionando aqui os breakpoints, ó, ele vai aparecendo aqui, ó, deixa eu aumentar um pouco aqui, ó. Esses daqui são meus breakpoints, né? Observa, por exemplo, que se eu colocar aqui, ó, se eu der dois cliques aqui, ele vai lá para o breakpoint específico, né? Eu posso excluir os breakpoints, eu posso excluir todos eles, né? Ou eu posso só desativar ele, ó. Eu consigo só desativar, ou liga e desliga aqui no checkpoint, né? Então vamos deletar tudo aqui, ó. Deletar tudo, yes, apagamos tudo. Porque agora eu não quero debugar nada, né? Vamos apertar F9, ó, ele está parado aqui, ó. F9, ele volta a funcionar. Ele vai rodar aqui e vai acontecer a exceção lá. Aconteceu a exceção. Aí, como é que você trata então isso daqui? Primeira coisa, break. Ele vem, ó, direto aqui no erro, ó, certo? Então é isso daí, ó. Não tem muito, a gente já viu já. Eu colocaria um breakpoint aqui, ou eu usaria o call stack aqui para poder ver as chamadas anteriores, para ver se eu estou esquecendo de algum parâmetro, se eu não inicializei alguma variável. E aí eu começo a minha investigação. Beleza? Uma última dica aqui, ó, é bem importante, que é o seguinte, vamos supor que eu tenha lá meus breakpoints, eu coloquei os breakpoints aqui e tal, mas se eu clicar nesse cara aqui, ele não vai parar, ele está debugando ainda, eu vou dar um stop aqui, ó, né, eu já fechei o sistema, ele parou aqui, agora eu vou clicar aqui nele, ele vai abrir e ele não vai parar nos meus breakpoints, ó. Tem aqui ó, no processo 1, era para ele ter parado aqui, ó. Ele não parou. No processo 2, era para ele ter parado aqui. Não parou. Porque eu não estou debugando, certo? Isso daqui é muito útil quando você quer simular sem usar o debug. Você quer simular como se fosse no cliente. Isso daqui é muito útil. Certo? Mas seria isso, pessoal. Valeu, até a próxima.